Boa noite, seja muito bem-vindo. Essa aqui é a casa do papai, então é a sua casa. Que você possa estar conosco, que você possa dar um like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Mas mais do que isso, eu gostaria de convidar você a estar aqui conosco, para estar juntos em unidade, união, para que você possa receber uma palavra do coração de Deus junto conosco, na mesma unidade aqui conosco. Por isso eu quero te convidar a estar aqui conosco no próximo culto, tá bom? Então não saia daí que Deus vai falar com você hoje tremendamente. E nós estamos falando sobre avivamento. Hoje é a última palavra sobre avivamento, então fique atento aí na telinha, tá bom? Não saia daí. Hoje eu quero falar com vocês sobre qual tem sido a nossa desculpa. Falamos sobre decisões. E agora eu quero perguntar para você, qual tem sido a sua desculpa? Vai ser forte, tá bom? Vocês estão preparados, né? Eu sei que vocês vêm preparados. De quinta-feira vocês já vêm preparados, né? Nós tivemos um probleminha no computador, então não temos telão. Você que trouxe a Bíblia, que aprendeu que tem que trazer Bíblia, caderninho, aprendeu que tem que anotar, abre para mim em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Preste atenção aqui que eu vou ler para você, presta atenção. É Paulo dizendo, olha, presta atenção. Entretanto, todas essas coisas que eu antigamente julgava muito valorosa, agora lancei-as todas fora, a fim de poder colocar minha confiança e esperança somente em Cristo. Sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu achava que eu tinha coisas valorosas na minha vida, que eu tinha coisas importantes na minha vida, mas quando eu conhecia Jesus, essas coisas elas perderam valor, porque eu achei algo muito mais importante. Traduzindo para o português, é isso que Paulo está dizendo. Não tem mais sentido aquelas coisas para mim agora. Eu descobri algo tão importante que tudo que eu tenho agora não pode se comparar com as coisas que eu tinha antes. Mas presta atenção, vocês entenderam? Entenderam? Então Paulo está fazendo uma declaração. Gente, eu achava que eu tinha coisa importante, que eu tinha coisas valiosas, mas quando eu conheci Jesus, eu entendi que aquilo não tinha valor nenhum. Mas quando a gente lê o texto, a gente pensa assim, ó, então Paulo perseguiu os cristãos, ele era um homem ruim, ele estava no pecado, ele fazia coisas erradas, e agora ele conheceu Jesus, então aquilo não mais faz sentido para ele. Então quando a gente lê o texto, a gente pensa, mas antes eu vivia no mundo, não conhecia Jesus, então as coisas que eu dava valor antes, eu agora não dou mais valor. A gente lê o texto com essa perspectiva, fazendo uma comparação de uma vida sem Jesus com uma vida com Jesus, sim ou não? É isso que a gente entende, mas não é isso que Paulo diz. Vocês estão anotando? Vocês vão aprender coisas preciosas hoje. Não é isso que Paulo diz. Não é isso que Paulo quis dizer. Olha que coisa mais linda, que coisa sensacional e maravilhosa. Preste atenção. Quem é Paulo? A gente conhece Paulo, do homem que caiu do cavalo, ficou cego, que ele não caiu do cavalo, né? Mas todo mundo diz que ele caiu do cavalo, conhece ele como homem que caiu do cavalo, ficou cego, e ficou 3 dias cego, depois foi lá e conheceu Ananias, esqueci.
E aí orou com ele, e ele voltou a enxergar, e ele se tornou um dos maiores evangelistas, escreveu o maior número de livros da Bíblia, foi Paulo. A gente conhece Paulo por isso. E o que acontece? Paulo perseguiu os cristãos. E o dia que ele tem um encontro com Jesus, que ele cai ao chão e ele vê uma luz, e Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Porque ele chamava Saulo. E ele estava com uma carta, uma autorização para ir num determinado lugar que tinha alguns cristãos, para matar esses cristãos. E na trajetória, no caminho, ele tem um encontro com Jesus. Jesus fala com ele. E ele fica cego durante 3 dias. A gente conhece ele nessa perspectiva. Um homem que perseguia os cristãos. Mas vamos conhecer Paulo. Ah, que pena que a gente não tem aqui hoje, né? Vamos ler Filipenses, o mesmo capítulo 3, só que um pouquinho antes, a partir do 4. Vamos conhecer Paulo. Vou apresentar Paulo para vocês. Ainda mais, eu também poderia colocar minha confiança nessas coisas. Pois, se alguém tem motivo para confiar na carne, esse alguém seria eu. Vocês estão comigo? Pois eu vou traduzir para o português. Porque eu passei pela cerimônia de iniciação judaica, sendo circuncidado quando tinha 8 dias de idade. Pertenço ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, genuíno hebreu. Além do mais, eu era membro dos fariseus, que exigiam a mais estrita obediência a todas as leis e costumes judaicos. Eu era sincero, a ponto de perseguir grandemente a igreja, e procurava obedecer minuciosamente, até o extremo, a cada preceito e regulamento judaico. Vou traduzir para o português. Paulo está fazendo uma descrição de quem ele é. Ele está dizendo assim: olha, eu sou o cara que poderia falar para vocês, eu sou o cara. Paulo, num tempo onde 90% das pessoas eram analfabetas, ele falava 2 línguas. Quem fala 2 línguas, não levanta a mão, mas quem fala 2 línguas aqui? Eu, para falar o português, tenho que pensar. Que de vez em quando a gente fala problema, também, não é? Ou 6. Paulo, numa época em que 90% da população era analfabeta, ele falava 2 línguas. Paulo morava num lugar onde as pessoas eram escravas, ele tinha 2 cidadanias. Paulo está dizendo aqui, vamos traduzir para o nosso português hoje? Eu sou crente desde que eu nasci, meu filho. Eu conheço a palavra. Eu sou filho de crente. Sei tudo. Sempre cumpri a palavra à risca. Vocês conhecem algum crente que fala isso? Sei tudo. O que diz em Josué capítulo 1, versículo 8? Ser forte e corajoso, não desanime. Oh, o cara é top. Salmo 40, Saulo, o que fala Salmo 40? Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. Nossa, o cara é top. Paulo era o cara. E ele está dizendo assim, eu sou aquele que posso dizer para vocês que eu era o cara. Uma pessoa que obedecia a lei, era eu. Uma pessoa que sabia a lei, era eu. Uma pessoa que se levantou contra a igreja, na época, contra os cristãos, com um coração sincero. Ele estava perseguindo os cristãos porque ele achava que eles estavam infringindo a
lei de Deus. Então ele não estava fazendo aquilo por ser carrasco, malvado. Então olha aqui, Paulo está dizendo aqui, mas eu encontrei algo muito mais valioso e precioso. Eu achava que eu era bom, eu achava que eu era o cara, eu achava que falava 2 línguas, que tinha 2 cidadanias, eu achava que sabia toda a lei, eu achava que eu era reto, correto, perfeito. Mas quando eu encontrei Jesus, todas essas coisas não valem mais nada. É isso que Paulo está dizendo. Ele não está comparando uma vida de pecado com uma vida de Jesus. Ele está comparando uma vida gloriosa, uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida cheia, frutífera, com o encontro com Jesus. Olha que coisa sensacional. Eu quero agora que vocês vão abrir para mim. Não, antes de abrir. Então, Paulo está fazendo uma comparação de uma vida abençoada, próspera, cheia de mordomia, com uma vida de encontro com Jesus. Aí ele diz lá, todas essas coisas que eu tinha, não valia nada, porque agora eu encontrei algo muito mais valioso. Eu vou ler de novo para vocês, porque agora vai ter sentido para vocês, né? Ele disse assim, olha, todas essas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, agora lancei todas fora, a fim de poder colocar minha confiança e a minha esperança somente em Cristo. Vamos tentar, porque é ruim ficar com a Bíblia e o microfone, eu me perco. Vocês conseguiram entender o contexto agora? Amém? Eu li de trás para frente de propósito. Ele está dizendo, eu era o cara, inteligente, intelectual, falando 2 línguas no meio de um povo inculto, um povo que não era culto. Eu tinha autoridade, eu tinha poder, eu tinha uma carta de autorização para fazer o que eu quisesse. Mas agora, todas essas coisas que eu antigamente julgava muito valorosa, agora lancei todas fora, a fim de poder colocar minha confiança e esperança somente em Cristo. Todas as outras coisas perderam valor quando comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Jesus Cristo. Vamos lá em Êxodo agora, lá em Êxodo. Todo mundo aqui conhece a história, mas eu vou repetir porque vai que você não conhece, tá? O povo hebreu estava escravo no Egito. E aí Deus levanta Moisés para ir até aquele povo, para libertar o povo. E aí acontece algo muito interessante. Moisés chega para Faraó e fala para Faraó, Faraó, Deus mandou falar para você, para deixar o povo dele ir no deserto, para adorá-lo. Está escrito aqui, Êxodo capítulo 5. Deixe o meu povo ir ao deserto, para que celebre uma festa e preste culto a mim. Então Moisés está diante de Faraó e pede, Faraó, Deus está falando para você, para deixar o povo dele ir lá no deserto, para cultuar a Deus, para fazer uma festa, para celebrar. Aí Faraó olha para eles e fala o seguinte para eles assim, de certo está sobrando tempo para eles, para pedir, para fazer festa, para cultuar Deus, está sobrando tempo para esse povo. Lembrando que esse povo era
Eles eram escravos. Faraó dá a seguinte ordem: a partir de hoje, nós do Egito não vamos fornecer mais palha e material, eles vão ter que se virar, e a meta continua a mesma. Eles vão ter que fabricar tijolos com a mesma meta, sem material, eles vão ter que arrumar material, eles vão ter que ir atrás do material. Por quê? Eles devem estar muito ansiosos para pedir, ociosos para pedir para adorar a Deus. E deixa eu dizer uma coisa, a estratégia deu certo. Porque aquele povo, eles tiveram que trabalhar triplicado para produzir a mesma coisa. Vocês estão comigo? Vocês entenderam? A estratégia deu certo. E aí Satanás, ele faz o seguinte: a gente acha que ele é esperto, mas ele é burro, ele usa a mesma estratégia desde o Jardim do Éden. Agora, se ele é burro, usa a mesma estratégia, e a gente cai na mesma estratégia, eu não sei qual é a denominação que dá para nós. Porque a mesma estratégia que ele usou lá, ele usa aqui para nós. A mesma estratégia. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? O povo estava trabalhando de escravo, eles eram escravos. E aí vem Moisés e fala: olha, Faraó, deixa a gente cultuar, deixa a gente adorar a Deus, deixa a gente louvar a Deus. Faraó, peraí, vocês estão com tempo sobrando para pensar nisso. Para pensar em adorar a Deus, para pensar em ir na igreja, para ter tempo na igreja, está sobrando muito tempo para vocês. Vou dobrar o serviço de vocês, vou triplicar o serviço de vocês. A estratégia é exatamente a mesma. A minha avó, gente, não é minha bisavó não, minha avó. A minha avó fazia macarrão em casa. Então domingo era um dia que assim, ficava o dia inteiro na cozinha. Porque era dia de, fazia macarrão, fazia pão, fazia bolo em casa. A minha avó, por parte do meu pai, morava na roça, morava no sítio. Ela cozinhava no fogão a lenha. A gente tinha final de semana que a gente tirava o final de semana inteiro para matar porco. Eu odiava, mas passava o final de semana inteiro matando porco, destrinchando porco, ensacando aquele trem, aquele cheiro horroroso. E passava o tempo inteiro fazendo aquilo, o final de semana inteiro. Pegava na sexta e até no domingo. Tudo era muito mais difícil. Para você ir para São Paulo, demorava pra caramba. Hoje nós temos muitas facilidades. Eu nunca fiz bolo. Eu já fiz bolo em casa? Alguma vez na vida, nesses 30 anos? Eu não lembro de ter feito bolo. Mas hoje, outro dia eu estava falando com meu sogro. Precisava de uma mulher que faz bolo. Eu falei: seu João, pelo amor de Deus, tem bolo de fubá, de farinha, de laranja, não sei o quê. É só ir lá no Perim e comprar. Qualquer supermercado vende. Bolo, pão feito em casa, você acha em qualquer lugar. Hoje, teoricamente, nós temos mais tempo, sim ou não? Vocês têm mais tempo? Vocês têm mais tempo, sim ou não? Você morrer agora, você vai morrer agora, chega lá no céu, Deus fala assim para você, vamos aqui no teu histórico, deixa eu ver, tempo de oração, você vai falar, tempo de oração, peraí, eu não tinha tempo para orar, eu vou falar para você, eu acordava cedo, eu tinha muitos compromissos. Quem acorda cedo aqui tem um monte de compromisso? Tem um monte de gente que não vem na igreja porque está cansado, porque teve um monte de compromisso, gente, não é aí? Mas a gente tem tempo. Aí, tempo de oração, não tive tempo. Aí ele falou: ok, liga seu celular aí agora. Tem um dispositivo aí no seu celular que conta o tempo que você ficou no Facebook,
Quanto tempo você ficou no WhatsApp? Quanto tempo você ficou no Instagram? É tão interessante que no meu celular tem assim, ó. Quer ver? Presta aí meu celular. Está escrito aqui, ó. Redes sociais, entretenimento e criatividade. Eu fiquei 22 minutos no entretenimento e 8 minutos na criatividade. É muito pouquinho, né? Eu passei muito pouco tempo criando alguma coisa. E meia hora, quase meia hora, entretendo. Com o quê? Que eu nem me lembro. Então, olha aqui, a estratégia continua a mesma. Nos distrair com coisas que são menos importantes. Agora eu vou pregar para vocês, tá? Lucas capítulo 14, agora é a palavra. Só queria te dar uma introdução. Lucas capítulo 14. Preste atenção. Escuta essa parábola. Jesus, ele estava reunido numa festa. Estava com os fariseus lá, com alguns pecadores, estava numa festa. E aí um cara disse assim, e ele contou uma história, e depois ele falou assim, ó, na ressurreição dos justos, você receberá a sua recompensa. Ouvindo isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou, que privilégio será comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, certo homem preparou um grande banquete e convidou muitas pessoas. Quando tudo estava pronto, seu servo foi avisar os convidados. Venham, está na hora da festa, tudo está pronto. Mas todos eles começaram a dar desculpas, um por um. O primeiro disse, acabei de comprar um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las, peço que me desculpe. Outro disse, acabo de casar-me e por esse motivo não posso ir. O servo voltou a informar o seu senhor o que eles haviam dito. Então o dono da casa irou-se, fala comigo, irou-se. E deu a seguinte ordem ao seu servo, vá pelas ruas da cidade, pelos becos, e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E o servo disse, o que o Senhor ordenou foi feito. Só até aqui. Vocês sabem que Jesus falava por parábolas, porque eles não sabiam ler. E essa é uma palavra que tinha muito a ver com a cultura deles. Jesus estava numa festa, e ele estava do lado de um cara, e o cara fala assim, que privilégio poder sentar na mesa com o Senhor, lá no seu reino. E Jesus disse assim, privilégio? Aí ele conta, um certo homem fez uma festa e convidou algumas pessoas. Fala assim, eu fui convidado. Fala, eu fui convidado. Rainer, você foi convidado. Amém? Eu fui convidado, você foi convidado. Mas olha o que aconteceu. O primeiro convidado disse assim, olha, acabei de comprar um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Lembra que eu te falei de Paulo? Paulo era o cara. Mas quando ele encontra Jesus, ele entende que tudo aquilo que ele tinha não valia nada.
Mas vamos vir para os nossos dias e vamos vir para essa parábola, preste atenção. O cara disse, olha, sabe o que acontece? Eu comprei um campo e eu preciso ir lá. Vamos vir para os nossos dias. Olha, pastor, o negócio é o seguinte, minha empresa está crescendo. E agora eu não tenho tempo, o senhor vai me desculpar. O senhor me desculpa, mas eu não posso fazer. É legítimo, sim ou não? Sim ou não? Se você está trabalhando, sua empresa está crescendo, você está prosperando, isso vem de Deus, sim ou não? Sim. Não é? E um liga e o outro liga e tal, e corre para lá e corre para cá. Você está aumentando seu patrimônio, está correndo, e aí você chega e diz, olha, me desculpa, mas eu não posso fazer. Eu quero que você entenda, a desculpa é legítima, sim ou não? Aí vai no outro convidado, e o outro convidado diz assim, olha, eu acabei de comprar 5 juntas de boi, e quero experimentá-la, peço que me desculpe. Se fosse nos dias de hoje, 5 juntas de boi daria 10 bois. Naquele tempo, o boi era a força, né? Ele que arava a terra, ele que colhia, ele fazia tudo. Mas vamos passar para os nossos dias. Você comprou 10 tratores New Holland. É isso que fala? Aquelas colheitadoras de 3 milhões de reais. É isso que custa, né? A John Deere, não é New Holland, é John Deere. Vixe. John Deere, uma colheitadora que custa 3 mil reais, você comprou 5 colheitadeira que custa 3 milhões de reais. O que você vai fazer? Vai largar lá no campo apodrecendo? Sim ou não? Não, o que você vai fazer? Uai, você vai lá investir, você acabou de comprar 5 colheitadoras que custam 3 milhões de reais cada uma, você está investindo, você está crescendo, você não tem mais 10 alqueires de terra, você tem muitos alqueires de terra, você vai plantar muita soja, muito algodão, você vai plantar muito café, eu não sei o que você está plantando, mas eu sei que você está prosperando, e isso é de Deus, sim ou não? Então agora eu não tenho tempo, diga comigo, agora eu não tenho tempo. Isso é legítimo, sim ou não? Aí vai o outro, chama o outro para a festa. Abaixa aí, ô Tiago. Chama o outro para a festa. Aí chega o outro e fala, olha, eu acabei de casar. E eu não vou poder ir. O casamento é legítimo, sim ou não? O casamento foi criado por Deus, sim ou não? Quantas pessoas não estão fazendo obra do Senhor por causa do casamento? Ai, minha esposa não quer ir na igreja, então eu não posso ir, agora eu tenho que cuidar da minha esposa, né? Né? Acontece. Minhas crianças dão muito trabalho, então eu não vou não, Meu marido não gosta de ir na igreja, então eu não vou na igreja não, meu marido não gosta de ir na igreja. Então eu preciso cuidar do meu casamento. Não posso, você me desculpa, mas eu não posso fazer. Não se manifeste, mas quantas pessoas você conhece? Que tem dado desculpas, porque tem dado mais importância para aquilo que tem e para aquilo que é, do que para o Paulo tinha todos os motivos para ele dizer, eu sou o cara. A Bíblia diz de uma parábola de um homem que estava trabalhando num campo. E ele estava lavrando o campo, né? Para plantar, e ele achou um grande tesouro.
E a Bíblia diz que ele foi embora, vendeu tudo que ele tinha, tudo que ele tinha, e ele voltou e comprou aquele campo para ele. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Tudo aquilo que eu era, tudo aquilo que eu tinha, tudo aquilo que eu possuía, não é nada, não significa nada, porque agora eu encontrei o tesouro mais precioso. Então a minha pergunta para você hoje, para ter um avivamento na sua casa, no seu casamento, nos seus rolos, como é que é? John Deere da vida. É entregar a sua vida para Jesus. É quando nós entendermos que há uma reciprocidade. Fala comigo assim, reciprocidade. Eu só vou ter tudo de Deus. Diga comigo, eu só vou ter tudo de Deus. Quando Deus tiver tudo de mim. É uma troca? Não é uma troca, é uma condição mesmo. Porque Deus só pode fazer quando eu sei que Ele é o meu tesouro. Quando as coisas desse mundo não é o meu tesouro. Quando eu entendo como Paulo, quando eu entendo que aquilo que eu tenho, aquilo que eu faço, a minha intelectualidade, o meu dinheiro, a minha condição financeira, não é nada perante a glória majestosa do Senhor na minha vida. Está faltando esse entendimento para nós, está faltando essa convicção para nós, está faltando essa certeza para nós de quem é Deus e qual é o papel dele na nossa vida, porque estamos vivendo numa família desestruturada. A minha pergunta é, qual a desculpa que você tem dado? Qual a desculpa que você tem dado para não entrar no banquete? Não fazer parte do banquete? Qual a desculpa que você tem dado para não sentar ao lado de Jesus na mesa? Qual a desculpa? Deus é um Deus, querido, Deus não é egoísta porque Ele não tem esse sentimento, Ele não precisa de adoração. Ele precisa de filhos. E quando Ele disse assim, olha, primeiro mandamento, amar a Deus, não, fala como cristão assim, primeiro mandamento, amar a Deus, mas não é só isso. Não é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento e com toda a tua alma. É muito mais do que amar a Deus sobre todas as coisas, gente, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Deus não quer apenas que a gente o adore. Fale comigo, Deus não quer que eu o adore. Repita comigo, Deus não quer que eu o adore. Deus quer que eu queira adorá-lo. Entendeu? Deus quer que eu queira adorá-lo. Deus quer que eu queira estar na presença dEle. Deus quer que eu queira buscá-lo. Porque Ele diz, buscar-me-ei e me achareis. Deus está escondido? Porque você só acha alguém que está? Você só acha alguém que está? Escondido, gente. Deus está escondido? Não, Deus não está escondido. Mas por que eu preciso achá-lo? Porque eu preciso querer buscar. Porque eu preciso aprender a adorá-lo em espírito e em verdade. Lá em Mateus ele fala assim, olha, Jesus disse assim, olha, o meu pai, ele cuida do passarinho, ele cuida de tudo. Ele não vai cuidar de você? Você acha que ele não é capaz de cuidar de você?
Você acha que Ele não é capaz de dar aquilo que você precisa, aquilo que você anseia? Infelizmente, muitos de nós achamos que não. Por quê? Porque nós não permitimos que o avivamento venha sobre nós. E o avivamento não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele. Ele diz, a Bíblia diz assim: achegai-vos a Ele, e Ele se achegará a vós. Vamos traduzir para o português. Se achegue a Deus e Ele vai se chegar a você. Ele está esperando. Paulo, ele diz isso porque ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Então ele sabia, ele entendia. E ele entendeu o que era isso. Voltando à parábola, cada um dos três deu a sua desculpa e pediu desculpa. Olha, desculpa, eu não posso ir. Desculpa, olha, eu não posso fazer. Desculpa, eu estou ocupado. Não, desculpa, é muita coisa. Desculpa, eu preciso viver. Não, desculpa, isso é muita coisa para mim. Não, eu tenho minhas coisas. Não é isso que eu quero. Ok. Algum deles foi obrigado a ir à festa? Sim ou não? Não. Mas o final é o seguinte, olha. O servo voltou e informou ao seu senhor o que eles haviam dito. Então, o dono da casa, vocês estão dormindo ou acordado? Dormindo ou acordado? O dono da casa, diga comigo, irou-se. O dono da casa, irou-se. Isso é uma parábola que Jesus contou da volta de Jesus, do reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a uma festa. A igreja é semelhante a uma festa, todos nós somos convidados. Você foi convidado, eu fui convidada. Para ter o privilégio de sentar com Jesus, de ter o privilégio de desfrutar de Jesus, de ter o privilégio de ter Ele conosco. Mas nós temos dado desculpas todos os dias. Temos tempo de sobra, mas Satanás tem usado a mesma estratégia. Sabe o que ele tem feito? Ele tem colocado carga sobre nós. Você está indo na igreja? Está muito ocioso. Está indo no culto de quinta e de domingo? Está sobrando tempo. Vamos lá, meu filho. Não pode sobrar tempo não, tem que trabalhar. Não pode sobrar tempo não. Aí vem Satanás e coloca carga sobre nós. E trabalha, e trabalha, e trabalha. E internet, e atrativo. Ai, mas agora eu estou cansado, agora eu tenho que cuidar de mim. Ai, agora eu tenho que... Nossa. É a mesma estratégia, diga comigo, a mesma estratégia. Ele tem usado a mesma estratégia. Ele não quer que a gente adore a Deus. Ele não quer que a gente se entregue a Deus, por isso Ele vai colocando num tempo onde nós temos tempo, não temos tempo. Todo mundo vai sair daqui, todo mundo vai sair daqui. Se você não tiver com o seu celularzinho ligado, a hora que eu falar amém, a primeira coisa que vai fazer... Deixa eu ver quem quer falar comigo. Deixa eu ver se tem alguém importante querendo falar comigo. Deixa eu ver se alguém postou alguma coisa no... Deixa eu ver se alguém curtiu o que eu postei. Posta um negócio lá e abre 10 milhões de vezes para saber quantas pessoas curtiram. Aí 2 pessoas curtiram, aí vem aquela frustração. Poxa, mas só isso? Aí passa o dia remoendo, perdendo tempo, e Satanás entuchando coisas ruins em nós, e a gente consumindo. Não levanta a mão, que isso não é uma enquete. Mas quem está lendo um livro? Quem está lendo um livro? Quem está lendo a Bíblia?
Quem lê pelo menos um versículo, não precisa ser um capítulo, um versículo no dia. Quem não levanta a mão, isso não é uma enquete, mas quem aqui de manhã, ao invés de, a primeira coisa, ligar o celular, ler um versículo bíblico, todo mundo aqui, 99, não vou falar 100 porque eu não estou junto com vocês, mas 99% das pessoas que estão aqui, a primeira coisa que faz quando levanta é ligar o celular. Mas eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ir na igreja. Eu não tenho tempo para buscar o Senhor. Me desculpe. Me desculpe, mas eu não tenho tempo. Eu estou ocupado trabalhando, eu estou ocupado na internet, eu estou ocupado com as minhas dores. Qual tem sido a sua desculpa? Porque chegará o dia em que todos nós prestaremos conta. Eu não quero, gente, eu vou falar uma coisa dura. Vamos desligar a internet? Para você que não pôde estar aqui hoje, mas tem certeza que estará conosco quinta-feira que vem. Um beijo no seu coração, espero você aqui, tá? Tchau, tchau.